Ora viva, muito boa tarde a todos. Então, como é que estão as coisas por aí? Eu vou colocar o meu microfone. Doutora Cátia, coloca também o seu, vou colocar favor. o meu. Vamos colocar o microfone para vocês nos conseguirem ouvir melhor. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos a transmitir então esta conversa em direto na nossa página do Facebook e na nossa página do Instagram também. Agradeço muito a participação de todos, agradeço também aos presentes aqui no escritório. É ótimo podermos conversar todos e passar boas informações. Estejam totalmente à vontade para pôr as vossas questões, as vossas perguntas. Nós temos 30 minutos de conversa com a doutora Cátia Santi, que está cá para esclarecer todas as nossas dúvidas. Portanto, vamos aproveitar da melhor forma possível e esclarecer isto que é o ensino dos mais pequenos aqui em Portugal. Portanto, para quem está mais desatento, doutora Cátia Santi. Isso, tudo bom? É um prazer estarmos aqui reunidos, né? Para tentar tirar todas as dúvidas de vocês que estão aí no Brasil, que querem trazer os seus filhos para estudarem aqui em Portugal. Bom, deixa eu fazer uma pequena apresentação. Meu nome é Cátia Santi, já vivo cá, já vai fazer 3 anos agora em fevereiro, né? Moramos aqui na cidade de Braga. Eu sou reformada da Polícia Federal, onde eu trabalhei 20 anos, né, na Polícia Federal, e tive a oportunidade de ser professora da Academia Nacional de Polícia, né? Então, estamos aqui, junto com a Raquel, para tentar, né, tirar as dúvidas, né, que são muitas, né, existentes, principalmente nós que quando imigramos para outro país, ainda mais com filhos, sei disso com propriedade, falar isso com propriedade, mas vamos às perguntas, né, vocês ficam à vontade, qualquer dúvida, né, nós vamos estar aqui respondendo. Portanto, para além de agradecer a todos vocês, tenho de agradecer também a disponibilidade da doutora Cátia. Muito obrigada pelo tempo que nos dispersa aqui nos 30 minutos de conversa e vamos começar, porque o tempo passa muito rápido. Portanto, quando as famílias imigram, muitas das vezes a principal preocupação, não a principal, mas das principais, são as crianças, são os menores de idade, não é? Quando toda a família imigra. Portanto, a primeira questão que lhe queria fazer é: quais são as principais diferenças entre as escolas no Brasil e as escolas em Portugal? Bom, existem várias diferenças, né? Uma delas, a principal, que o ano letivo aqui em Portugal começa em setembro, após o verão, né? Bem diferente que do Brasil. Então, começa em setembro e são divididos em 3 semestres. O primeiro semestre vai de setembro a janeiro, ou a dezembro, desculpa, onde tem 2 semanas, né, de recesso, de Natal e Ano Novo. No primeiro dia útil do mês de janeiro, já começa o segundo semestre, que vai de janeiro a março. E também tem um diferencial que aqui nós temos as férias de Páscoa, que nós no Brasil não temos. Geralmente é em torno de 10 dias. Então as crianças, né, os adolescentes, até o que ingressam na universidade também participam dessas férias. E depois, em abril, de abril a junho, então é o terceiro semestre. E geralmente junho e julho, geralmente para quem está estudando para o ensino secundário, que aí estende um pouquinho mais para julho, porque eles estão naquela fase da preparação para o exame nacional. Então, esse é um dos diferenciais do nosso ensino aqui de Portugal. Certo. Então, outra questão. Desculpa, Raquel. Não. Então, se você está interessado, né, as famílias estão interessadas em vir para Portugal, venham antes, né, de começar o ano letivo, porque teriam condições de fazer toda a matrícula através do portal das matrículas, né, curtir o verão aqui de Portugal para depois começarem o ano letivo. Então, se eu chegar depois de setembro, eu não vou poder matricular o meu filho? Pode sim. Se chegar em janeiro, em março, independente, a criança ela é obrigada a estudar. Eu acho que já fazia. Não, mas é essa questão mesmo que eu ia perguntar, que é: as matrículas são em setembro, certo? Não, as matrículas são em janeiro, em abril e junho. É isso. Entre abril e junho. Ou seja, temos que começar a preparar abril e junho para a escola iniciar em setembro, certo? Isso, Primeiro exatamente. semestre, como estava a falar. Exatamente. Certo.
Portanto, as crianças podem entrar a qualquer momento para a escola? Como? Se as crianças podem entrar em qualquer momento para a escola? Não, é obrigatório, o governo português aqui instituiu o seguinte, que a partir dos 6 anos de idade, a criança ela é obrigada a estudar. Independente se ela seja estrangeira, brasileira, se ela está irregular, ela é obrigada a estudar. Então, a partir dos 6 anos, tem essa prioridade para a criança estar estudando em Portugal. Certo, dos 6 anos, que é quando começa o ensino primário, Isso. até aos 18, Isso, até ou os 12º ano, não é? Isso, exatamente. Quando é mesmo. Portanto, agora que estamos aqui a falar de idades, quais são os níveis de ensino em Portugal? Então, aqui em Portugal nós temos o ensino básico, que ele é dividido em 3 ciclos. O primeiro ciclo, ele está entre os 6 aos 9 anos de idade. Qual é a diferença nesse ciclo? Eles estudam tempo integral, certo? Eles passam o dia todo na escola, eles fazem alimentação na escola e tem as atividades extras, tudo na escola. E aí o segundo ciclo é já dos 9 aos 10 anos. E o terceiro ciclo vai dos 11 aos 14 anos. E outro, olha a diferença também do ensino aqui em Portugal. Quando eles ingressam no ensino secundário, eles já têm a opção de escolher a área que eles vão estudar na universidade. Por exemplo, se eles querem estudar engenharia de computação, lá na universidade fizer isso, então ele já vai no ensino secundário, está direcionado para essa área, né? Se ele quer estudar direito ou sociologia, ele vai para outra área da humanidades. Humanidades. Né? Isso. Então esse é o diferenciado, porque quando que eles ingressam na universidade, ele já vai ter essa base que eles aprenderam lá no secundário. Certo, ou seja, a partir do ensino primário até ao segundo ciclo, o programa é nacional, é todo igual, são as disciplinas normais, português, matemática, geografia, história. A partir daí, no ensino secundário já existe uma maior divisão consoante as áreas que queiram seguir no futuro, não é assim? Atuar futuramente nas universidades, na sua vida profissional. Certo. Então, para os nossos seguidores que ainda estão a preparar a vinda cá para Portugal, quais são os documentos que são precisos trazer para poder fazer a inscrição nas escolas? Isso, é necessário ter o passaporte, lógico, né? O passaporte válido, né? Senão nem consegue entrar aqui em Portugal. Ter o NIF, que é como se fosse o nosso CPF, né? Ter o histórico escolar, ter atestado de morada daqui de Portugal e dentre outros documentos. Muito bem. Relembrar que se precisarem de uma assessoria mais pormenorizada, com mais pormenores, se quiserem saber exatamente quais são os documentos, podem contactar a Bibraga através do nosso e-mail sempre, atendimento@bibraga.pt. Entram em contacto com a doutora Cátia Santi e ela explica todo este processo que, como ela disse, é bom começar a pensar já, não é? A preparar já, para que em setembro as crianças possam realmente começar a estudar e a entrar desde o início, não é? Isso, desde o início, exatamente, porque tem todo o período, né, de adaptação na escola, tudo, então seria importante, né, já estar aqui desde o início do ano letivo. E como é uma questão obrigatória, não é? Isso, não é uma há questão opção obrigatória. não estudar. Isso. Vale a pena vir de forma organizada, de forma preparada para que o futuro das crianças e dos jovens não seja condicionado e comecem logo a estudar assim que cheguem a Portugal. Quero agradecer muito a todas as pessoas que estão a entrar, façam as vossas perguntas, sabem que estamos aqui para conversar convosco, para tirar as vossas dúvidas, curiosidades, estejam à vontade. Digam-me também se o som está bom, se a doutora Cátia está a chegar a esse lado do Atlântico e a todos os países que nos estão a ouvir, se a imagem está boa, deem algum feedback para nós sabermos como é que a conversa está a correr, e não é? estejam à vontade para qualquer pergunta, né? Estamos aqui, né, para tentar, né, assim, tirar todas as dúvidas de vocês. É porque é mais fácil quando se sabe, não é uma decisão estudar. Colocar um filho na escola não é uma decisão fácil, não é? Sobretudo
quando estamos num país novo que não conhecemos sequer as regras do ensino. Sim. Nós falámos na roda de conversa anterior, para quem teve a oportunidade de assistir, que existem muitas diferenças e a primeira etapa é sempre perceber a escola, o contexto de ensino no país onde estamos, certo? E com as crianças, isto acontece em todos os níveis de escolar, dos mais velhos até aos mais novos, e claro que enquanto responsáveis pelos mais novos precisamos de ter decisões conscientes, decisões informadas sobretudo, não é? Portanto, aqui outra questão que eu tenho para a doutora Cátia. Escolas públicas e escolas privadas. Existem ambas em Portugal, não é? Isso. Quais são as principais diferenças? Bom, a escola privada, né, ela tem uma coima, né, que é uma mensalidade, né, entre 180 e 250 euros, né, e à medida que as crianças vão crescendo, os preços também vão crescendo, né? Se fizer qualquer atividade extracurricular, como inglês, dança, desporto, isso vai ser acrescentado também no valor, certo? E a pública, ela tem ela é praticamente de graça, né? Não se paga, porém paga a questão de alimentação, que isso vai ser de acordo, né, com o escalão, quem que vai decidir tudo isso é a segurança social, mas... Peço desculpa, pode continuar, essa foi a primeira saber. Eu posso falar particularmente do meu caso. Meu filho, nós morávamos em Brasília, ele estudava numa das melhores escolas de Brasília, depois passou para a escola militar, né, e quando chegou aqui em Portugal, ele estudou em escola pública, e não teve nenhuma dificuldade, e foi excelente. Hoje ele está estudando em Coimbra, na Universidade de Coimbra, faz engenharia da informática. Então a escola pública aqui ela lhe prepara o aluno para ingressar na universidade. Então, é uma opção dos pais, né? Escolher uma escola privada ou uma escola pública, mas a escola pública ela não vai trazer nenhum prejuízo para o seu filho. Não podemos comparar a nossa escola pública do Brasil com a escola pública aqui de Portugal, né? Além de tudo, vai ter a opção de aprender o inglês e geralmente tem outra língua que eles vão ter também essa opção, né, de escolha. Francês, espanhol, é bastante exatamente. Estávamos a falar sobre custos há pouco e gostaria de saber quais são os principais custos para estudar em Portugal. Os custos que as famílias têm. Então, se for privada... É isso, há essa diferença, não é? Isso, tem aqueles valores, né, que é uma base, né, que pode ter, dependendo de escola privada para outras, mas assim, a média de 180 a 250 euros, né, e à medida que as crianças vão crescendo, os preços também vão crescendo. E também tem esse diferencial, se fizer qualquer atividade extracurricular, é paga por isso. Enquanto que a privada não tem esse custo, né? Na pública. A pública, desculpa, na pública não vai ter esse custo. Dizer também que os próprios manuais escolares na escola pública são grátis, partes são grátis, ou então pode haver uma grande ajuda na aquisição dos materiais escolares pelo governo, né? Geralmente pela Câmara, né? Eles emitem um cheque para você adquirir ali os vouchers, tudo para adquirir os livros, né? Então todos os livros de materiais escolares, lógico, lápis, né, de cor e essas coisas todas ficariam a cargo dos pais, mas assim, os livros, a própria Câmara, ela distribui, né, o governo, né, esses vouchers que dá acesso para adquirir os livros para os alunos estarem estudando. E o mesmo acontece com os transportes públicos. Isso. Quando as crianças precisam de transporte, e quando falamos de uma escola pública, existe também um passe com um valor regulado para que as crianças tenham acesso à escola. Isto para pegar na pergunta que nos questionaram, que foi: posso escolher a escola onde estudar? Como funciona? Então, geralmente a escola, quando que você chega aqui em Portugal, você vai junto da freguesia, como se fosse o nosso bairro no Brasil, né? E lá você vai tirar o atestado de morada e você vai direcionar. Ou se você chegar antes daquele período da matrícula, no portal das matrículas, você vai ter 5 opções de escolas para fazer a escolha. Geralmente vai ser perto do seu local, da sua moradia. Entendeu? Então você vai ter 5 opções de escolas para
fazer a matrícula do seu filho. Isso se for pelo portal das matrículas. Cheguei depois que já se encerraram as matrículas através do portal, você vai se direcionar através de um agrupamento escolar, que lá você vai também fazer o requerimento, né, dizendo quais as escolas que o seu filho vai estudar, e tudo vai ser de acordo com o seu endereço da sua moradia. Por quê? Porque geralmente quando está no segundo ciclo, lembra que eu falei lá do segundo ciclo, de 9 a 10 anos, eles já vão ter autonomia de se deslocar, né, para ir para casa sozinho. Então o governo português, eles incentivam para dar independência para as crianças. Então, por isso a necessidade das crianças estarem estudando perto de casa. Certo, ou seja, existe a opção, você escolhe 5, não é? Sim, 5 opções, e vai vendo, né, se naquela escola, a primeira opção que você fez, né, se vai ter vaga. Se não tiver, você vai para a segunda. Se não tiver, vai para a terceira. Mas ele é obrigado a estudar, ele não vai ficar sem estudar. Certo, a doutora Cátia Santi falou aqui de uma coisa muito importante, que é o portal das matrículas, certo? Isso, o portal das matrículas. Ou seja, as matrículas em tempo útil, digamos assim, é feito online. Isso, tudo online. Então, eles vão abrindo as vagas de acordo com os ciclos. Então, primeiro ciclo é de abril a tantos dias. Eles vão fazendo isso de acordo com os ciclos para fazer a efetuação da matrícula. Por isso é que é essencial começarmos a preparar a entrada da criança o mais cedo possível. Porque em abril, como a doutora Cátia estava a dizer, as inscrições abrem, e o ideal mesmo, que é para os professores, que é para a integração, que é para a própria criança, é apanhar desde o início, não é? Isso, exatamente. Acompanhar o percurso escolar desde o início. Porque, embora possa entrar em qualquer fase, não é? Isso, pode entrar. Porque é o dever da criança e é um direito que existe em Portugal, as crianças e os jovens terem acesso à educação, há esse direito garantido. O melhor, claro, é iniciar em setembro e, portanto, ter o percurso todo feito, o percurso que é necessário fazer antes, todo direitinho. Até porque, se uma criança entrar na escola em qualquer outro período, em qualquer outro semestre, existe uma grande probabilidade de falhar, de reprovar, não é assim? Sim. Não conseguir transmitir de ano. Isso. Porque, como a doutora Cátia explicou há pouco, existem 3 semestres, não é? Isso, 3 períodos. 3 períodos. E a avaliação é feita em cada um desses períodos. Isso. Por isso é essencial que a criança esteja presente em todos eles, não é? Isso, exatamente. Outra questão que nos colocaram aqui, como é que são os horários nas escolas? Então, no primeiro ciclo, né, que são dos menores, dos 6 aos 9 anos, eles são período integral. Né, eles fazem, geralmente começa entre 9 horas às 15h30, pode se estender um bocadinho mais, e eles realizam a alimentação na escola, certo? E já a partir do segundo ciclo e o terceiro ciclo e o ensino, o secundário, geralmente eles estudam no período da manhã, e uma vez ou 2 vezes por semana, vai ser dependente de cada uma das escolas, eles ficam tempo integral. Então, tem essa questão. Ou seja, depende dos ciclos, Isso, depende também das escolas, não é? Isso, mas geralmente no primeiro ciclo, que são dos menores, eles ficam tempo integral. E o mesmo acontece também nos infantários, que é antes dos 6 anos, que é o ensino que não é obrigatório. Não é obrigatório, exatamente. Aí tem uma coparticipação do governo e dos pais, né? Aí eles pagam, e também das creches, né? Certo. Também existe públicas e privadas, não é? Isso, exatamente. Porém, uma notícia não muito boa, porque as creches, é muito difícil conseguir vagas. Geralmente, as mães ainda gestantes começam a fazer requerer, né, a matrícula. Então, é um bocadinho mais difícil conseguir uma vaga, principalmente para os estrangeiros. Certo, porque não é obrigatório, não é? Isso, não é obrigatório. E há menos opções. Isso, aí tem menos opções. Porque escolas, quer seja do básico, do primário, existe basicamente em todas as freguesias, em todos os distritos, há mesmo muita oferta. Isso. Em relação aos jardins de infância, que são dos 3 anos aos 5, mais ou menos, isso e às mesmo. creches, que são os bebezinhos, de há menos 0 a oferta, 3 não é? anos, isso, há menos oferta. Não então, é... às vezes, fica assim, lista de espera, bastante tempo, entendeu? Como eu falei, né? As mães gestantes já fazem
pré-matrícula, vamos dizer assim, né? De qualquer das formas, o horário no jardim de infância é o mesmo, integral, não é? Isso, é integral, exatamente. Às vezes pode passar um pouco, os pais podem fazer um acordo, olha, eu saio do trabalho às 5 horas, às 19 horas, aí faz esse acordo junto com a escola, com a creche, certo. né? E também, por falar no que a doutora Cátia estava a dizer, existem centros de apoio aos estudos que ajudam as crianças a passar o tempo, digamos, a fazer os trabalhos de casa, enquanto que os pais trabalham, não é? Isso. Porque muitas das vezes os pais, os responsáveis, ficam a trabalhar até mais tarde, não é? E não tem com quem, não pode deixar a criança sozinha em casa, né? Então aí vai para esse centro de apoio ao estudo, Que né? ajuda a fazer os trabalhos de casa, dão orientações e acaba por ser uma forma dos pais conseguirem ter os filhos em segurança. Isso. Depois do horário letivo, porque muitas das vezes o horário letivo termina antes do horário laboral. Como a doutora Cátia estava a dizer, existem dias só da parte da manhã, outros dias só da parte da tarde, não é? Então há esta ajuda complementar. Olha, outra questão que a nossa seguidora Célia fez, e eu aproveito mais um bocadinho para agradecer a todas as pessoas que estão a entrar, para agradecer todas as participações. Estejam à vontade para deixar as vossas questões, nós estamos aqui por isso mesmo, não é verdade? E a pergunta é, como é a escola com as crianças especiais? Há inclusão? Existe uma escola só para crianças especiais? Não como é que existe. Elas estudam numa escola normal, né? Desde uma lei 8 de 2018, que tem o regime jurídico, né, de escolas de inclusão, ou seja, eles estudam numa escola normal, lógico, aí quando a criança ela é matriculada, né, vai ser identificado pela professora, né, qual é a sua deficiência, tudo, ela vai ter que ter um prazo de até 60 dias para fazer todo o relatório, né, da educação para a criança, mas ela vai estar estudando junto com as outras crianças. Certo. Ou seja, existem condições especiais, mas não uma escola especial. Não existe. De qualquer das formas, também depende sempre da criança, depende sempre das condições. Isso. Se caso a criança assim tá com o problema é mais sério, tudo, de repente ela vai para uma sala de aula onde o número de alunos são menores, não é isso, Raquel? É verdade. E que eles vão ter, né, o acompanhamento geralmente de psicólogos, de assistentes sociais, de professoras, né? Mas eles também vão estar integrados com as outras crianças. Certo. Muito obrigada por todas as vossas questões. Deixem as últimas, porque estamos mesmo a acabar, doutora Cátia. É verdade, meia hora passa a voar. E então, quando estamos a passar informações boas e a fazer aquilo que gostamos, ainda é mais rápido. Qualquer dúvida que tenha ficado, qualquer questão, qualquer ajuda que precisem, podem entrar em contato connosco no atendimento@bibraga.pt. Nós esclarecemos todas as questões e ajudamos em todo esse processo de preparação e de inscrição das crianças na escola, porque sabemos que é difícil, que é uma realidade difícil e que é uma escolha importante, sobretudo para quem não conhece. Aqui a última questão para terminarmos, doutora Cátia. Não enquanto profissional, ou não tanto enquanto profissional, mas também enquanto mãe, que é imigrante, certo? Veio do Brasil para cá. Doutora Cátia, quais são as principais diferenças? Quais foram as dificuldades que encontrou? Que conselhos pode dar aos responsáveis que estão daquele lado a preparar a vinda para cá? Isso, assim, o meu filho veio com 15 anos, né? Não queria ter vindo, né? Porque todos os amigos dele estavam no Brasil, mas chegando aqui ele foi bem acolhido pelos professores, pelos alunos, né? E ele se adaptou super bem. Se perguntar para ele, quer voltar para o Brasil, ele não quer, né? E assim, é muito bom você poder deixar seu filho ir sozinho para a escola, né? Não ter aquela preocupação, né? Eu tenho que levar, eu tenho que buscar, né? Fica com medo, mas isso é maravilhoso, sabe? E de ele ter contato com vamos dizer assim, com outros imigrantes, né? Não só portugueses, como também outros que também tem nas escolas. Então, isso faz ampliar o horizonte da criança. Do meu era um adolescente, né? Lógico, nós ficávamos assim, receosos, preocupados,
preocupados, né, com nós como pais, que sempre queremos dar o melhor para os nossos filhos, né? E era essa a nossa visão. Por que viemos para Portugal? Para dar o melhor para ele, né? Sempre pensamos nos nossos filhos. E assim, foi uma decisão muito bem tomada, tanto é que hoje ele está numa universidade conceituada em Coimbra, né, fazendo engenharia de informática, está se adaptando super bem. Então, assim, tudo é planejamento, estamos aqui, né, para ajudar o que for necessário, qualquer dúvida, estamos aqui à disposição, a Bibraga. Então, o que precisar, conte conosco. E é um prazer estarmos aqui, né, reunidos nesse bate-papo, né, de esclarecer algumas dúvidas. E se surgirem mais, é só entrar em contato conosco, né, Raquel? É verdade. Estamos disponíveis para vos ajudar e achei muito interessante a questão que a doutora Cátia disse, de que mesmo dentro das escolas portuguesas já é muito comum encontrar alunos estrangeiros, sim, alunos brasileiros, angolanos, espanhóis, de várias nacionalidades. Ucranianos, né? Ucranianos, é verdade. Existe essa integração, existe essa multiculturalidade e as escolas estão preparadas para isso. Doutora Cátia, só mesmo aqui uma última questão do nosso seguidor Hércules. Muito obrigada pela questão, Hércules. Ele diz, boa tarde, tenho uma filha de 4 anos e outra de 16 anos. É difícil conseguir lugar na escola para elas? Bom, a de 14 anos, com certeza, ela vai... 16 anos, isso. Não, 4 e uma 16. Isso, de 16 anos, que com certeza ela vai ser, né, matriculada. Agora, a sua filhinha, né, de 4 anos, ficaria na parte do infantário, então seria naquela parte, né, que teria uma coparticipação do governo e você teria que arcar com a mensalidade, né, com a propina da escola dela do infantário. Mas para o infantário não é difícil, o que é mais difícil são as creches, são abaixo de 3 anos de idade. Ou seja, sem problemas, porque com 16 anos é direito da sua filha Isso. ter acesso à educação. Portanto, existe vagas com certeza, Com não é? certeza, exatamente. Ela não vai ficar sem estudar. O ensino é obrigatório, É obrigatório. Portanto, será inserida numa escola com certeza. Em relação às crianças mais pequenas, temos o jardim de infância, o jardim infantil, Isso. Que também, o infantário, que também tem vários acessos, como a Cátia disse, e também existem várias oportunidades, existem vários infantários aqui em Portugal, não é verdade? Isso é verdade. A questão mesmo é a creche, né? Mas o infantário, com certeza, tem bastante. Então, também não vai ficar sem estudar. Portanto, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui na nossa conversa. Foi ótimo, mais uma vez. Doutora Isso. Cátia, muito obrigada. Eu que agradeço também e estamos aqui às ordens, né, o Bibraga, né, estamos aqui para dar todo o apoio em toda essa questão, né, da questão do estudo, do ensino, né, tanto do universitário, do ensino médio, né, como falamos ali no Brasil. Certo, nós estamos aqui para tornar esta decisão mais fácil e sobretudo para ser uma decisão orientada e com sucesso para todos. Ótimo assunto, diz o Rafael Lima, muito obrigada. Obrigada a todos, foi um prazer estar com vocês aqui nesse bate-papo. Agradecemos também aqui a quem esteve presente no nosso escritório. Estamos sempre de portas abertas para vocês, estejam à vontade para nos visitar sempre que quiserem. Combinado. Muito obrigada. Agradecemos a todos vocês que estão nas nossas redes sociais. Dizer-vos que esta conversa fica guardada para que vocês possam partilhar com quem achem interessante e que não tenha oportunidade de ter visto em direto. Agradecer muito todos o vosso apoio, todo o vosso feedback que temos vindo a ter e dizer que voltamos na próxima quarta-feira para continuarmos a conversar sobre estudar em Portugal. Doutora Cátia, está feita. Então, tá bem. Um abraço para todos. Deixa eu aqui desligar.